O uso das redes sociais como instrumento de trabalho pode gerar uma série de problemas, até judiciais, pois muitas vezes as pessoas trabalham fora do horário regular. Seria o caso de a Justiça do Trabalho entender os novos tempos e flexibilizar essa interpretação? Por outro lado, as redes sociais também podem distrair as pessoas no ambiente de trabalho. Nós vamos conversar agora com Pércy Coelho de Souza, professor de Política Social da UNB, sobre o uso das redes sociais no trabalho. Olá, Pércy, seja bem-vindo. Muito obrigada por vir aqui participar do programa Cidadania. Obrigado a você, Roberta. Você já lida com essa questão assim, na sala de aula, né? Isso faz parte das discussões assim, nas aulas. Em todo do mundo do trabalho, vamos dizer assim, as redes já fazem parte do cotidiano, né? Agora, o desafio ainda é encontrar mecanismos de diálogo na relação empregado, empregador, capital, trabalho, né? De como se valer dentro de uma regra justa, né? Do sentido social dessas redes, né? Que, por um lado, está sendo absorvido pelo interesse do ganho de produtividade, mas, por outro, está servindo também para a dinâmica dos interesses do trabalhador na sua dinâmica social, né? Então, é uma zona de conflito, né? Porque nós estamos vivendo num mundo em metamorfose, vamos dizer assim, do tempo e do espaço pela reestruturação produtiva. E isso está pegando todas as áreas de trabalho, né? Então, as redes, hoje, elas... Quando se diz rede social, às vezes é um conceito pobre, né? Porque rede social é mais uma das expressões de uma transformação muito mais radical que está acontecendo, que é em nível civilizacional, né? Nós estamos saindo de uma era e entrando numa outra. E o mundo do trabalho é a mediação mais visível desse processo. Vamos dar uma olhada aqui nos dados, só para a gente entender que universo a gente está falando, né? Que no Brasil, né, assim, tem 62%, né, dos 210 milhões de brasileiros que são ativos nas redes sociais, né? Isso dá mais ou menos 130 milhões de pessoas que usam as redes sociais, assim, regularmente, né? Eu acho que eles usaram para esse dado assim, pelo menos uma vez por mês, mas geralmente é mais, né? E isso, né, assim, dividido pelas redes sociais, né, a gente vê aí a que mais aparece é o YouTube. Eu até me pergunto assim, muitos, né, se todos esses são realmente, eles publicam, só visualizam, né? Seriam mais ou menos no YouTube 78 milhões de pessoas. Em seguida, o Facebook. E depois o WhatsApp, né? O WhatsApp está com 72,8 milhões de pessoas, significa, né? 72 milhões e 800 mil brasileiros que usam o WhatsApp, né? E depois o Instagram fica com 40% de pessoas, né, usando os brasileiros, dos ativos na internet, né, que usam as redes sociais, né? Que assim, que a gente vê até que apesar de todas as ressalvas, né, da internet, fake news, hackers, mas não, só aumenta, né, a quantidade de pessoas. Parece que por dia são assim, milhões de pessoas novas que passam a usar a internet. Então, isso também aumenta o número de pessoas usando as redes sociais, né? Isso é inevitável, praticamente. Apesar de serem números expressivos e impressionantes, do ponto de vista absoluto, mas o desafio da pesquisa hoje é qualificar esses números, né? Segundo os diferentes interesses das diferentes redes sociais, né? Quando se fala em cidadania, por exemplo, ainda
não se sabe exatamente até onde vai o potencial dessas redes, né, no sentido de alterar as regras do jogo democrático, né? Isso ficou muito evidente nas grandes manifestações que a gente vem observando mundo afora, né? Desde a revolta da Primavera Árabe para cá, ou mesmo no Brasil em 2013, né, e agora, no caso do Chile, né, na América Latina, é evidente que a rapidez com que a expressão do povo na rua se efetiva a revelia de velhas estruturas de organização de massa, entendeu? Então, as redes, elas têm alterado essa dinâmica, mas ainda não se sabe quais são os limites e potencialidades dessa utilização, né? Por outro lado, no campo do trabalho, menos se sabe ainda, né? Menos se conhece os efeitos na relação produção, produtivo-improdutivo, por exemplo, né? Então, você tem hoje medidas antigas de produtividade que elas não se aplicam mais, né? Estão em xeque por conta dessa dinâmica no mundo do trabalho, do uso intensivo dessas redes, dessas novas tecnologias, né? Inclusive, já houve até uma certa mudança, né? Quando começou a aparecer a internet, inicialmente, assim, o padrão era bloquear, que as pessoas não podiam entrar, né, nas redes, né, mais pessoais, assim, que isso era considerado improdutivo, né? Justamente depois meio que mudou um pouco, o próprio, né, WhatsApp mesmo, a mensagem, começou essa questão, como a gente estava falando, às vezes as pessoas ficam trabalhando 24 horas por dia, né? Trabalham de casa, do supermercado, onde estiverem, estão trabalhando. Exato. A reestruturação produtiva está começando a perceber que o paradigma anterior, né, de local, de tempo e espaço da produção, ele está em questão, né? Porque tem várias formas de teletrabalho, várias formas de incentivo à produção que extrapolam a jornada local de trabalho, né? Local tradicional. Então, a noção de espaço-tempo de trabalho hoje está muito mais dinamizada para os aspectos psicológicos de vínculo, né, e comportamental, de vínculo com a produção, do que com as restrições de uso da tecnologia, né? E será que, então, já está na hora de uma nova interpretação mesmo da própria jornada de trabalho, que seria? Existem várias pesquisas que estão apontando, a meu juízo, assim, para um cenário, infelizmente, de precarização do mundo do trabalho, né? Além da tradicional perda de postos de trabalho, com o incremento das tecnologias, isso vem desde da Revolução Industrial, com a Revolução Informacional, que é o caso que nós estamos vivendo agora, essa dimensão da precarização ganhou novas formas, até invisíveis perante a lei, de você subjugar os direitos do trabalhador, né? E muitas vezes pela autoexploração, né? O trabalhador, ele, com esse acesso direto vamos dizer assim, às redes produtivas em que se insere o seu local de produção, ele passa a ir muito além na jornada de trabalho e de forma autodeterminada, sem um controle externo de um patrão, vamos dizer assim. Sim, né? Nem sempre o empregador que exige, né? O próprio trabalhador, até para mostrar serviço mesmo, né? E numa conjuntura de alto desemprego, né? Isso é cada vez mais estimulado, inclusive pelos meios de comunicação, né? A onda do empreendedorismo, você faz o seu próprio emprego,
e situações de exploração assim graves, né? Como que já virou conceito, inclusive, no meio acadêmico, é o caso da uberização, né? São novas formas de precarização do trabalho, né? Isso está sendo estudado na Universidade de Campinas, muito bem pelo grupo do Ricardo Antunes, né? Que tem um livro sobre isso. Então, nós estamos num mundo novo em que o velho ainda convive com o novo do ponto de vista do aparato tecnológico, à disposição do mundo do trabalho, mas as regras, por um lado, estão cada vez mais reféns de um velho modelo, mas não tem um modelo claro de regra, de regramento, por potencial dessas tecnologias, e, por outro lado, você tem uma dificuldade de encontrar mecanismos atualizados de representação dos direitos coletivos, né, dentro dessa nova conjuntura. Então, os sindicatos estão com um discurso ainda despreparado para isso, e a legislação também. Então, o cenário, infelizmente, está pró-retração das potencialidades humanas, né, de desenvolvimento humano no mundo do trabalho, com o uso dessas tecnologias, do que ganhos, né, do ponto de vista social, né. Agora, por outro lado, também existe, né, o reverso da moeda, que às vezes assim, o trabalhador pode estar ali fisicamente presente no trabalho e fazendo outras coisas, né? Uma pesquisa nos Estados Unidos detectou que os funcionários passam 1/3 do tempo em redes sociais. Sim, mas se você considerar que essas atividades que aparentemente no interesse imediato do trabalho pode parecer que são improdutivas, mas, por exemplo, no mundo do comércio, das vendas de mercadorias, são atitudes que ativam, né, todo o mundo produtivo, né? Então, se você tem uma visão mais sistêmica do processo produtivo do ser humano, você vai ver que o que parece improdutivo imediatamente na relação de trabalho, no contrato de trabalho, é produtivo do ponto de vista das mercadorias que estão sendo consumidas, né? Então, ficou mais complexo. Estão consumindo mercadorias de outras empresas, né? Para aquela empresa ali, tá, de repente... Sim, mas eu estou querendo dizer que a gente precisa entender a relação produtivo-improdutivo não só imediatamente, né, daquela relação de trabalho, né? Você precisa ver a questão do produtivo-improdutivo também no conjunto da obra do mundo do trabalho, né? Então, hoje, o uso das redes para ativar o comércio, ele está cada vez mais ampliado. Não apareceu nenhum dado aí, mas se você colocar os dados de uso das redes para ativar a macroeconomia, a economia, você vai ver que é exponencial também, né? Então, aquela desconfiança que você tinha ou participação do uso das redes para ativar o mercado consumidor, que antes era restritiva porque as pessoas tinham medo de colocar o número do cartão, por exemplo, na internet, hoje isso está sendo desbloqueado. A cultura do consumo virtual está dinamizando setores da economia que a crise econômica seria muito maior se não tivesse essa dinamização, entendeu? Então, se você vê numa perspectiva mais ampliada o que está acontecendo na relação produtivo e improdutivo, você vai ver que, aparentemente, o que é improdutivo para uma lógica mais imediata é superprodutivo para uma lógica mais ampliada do mercado, vamos dizer assim, do mundo do trabalho. E o próprio trabalhador,
hoje em dia tem muita coisa que ele consegue resolver, né? Questões pessoais, Isso. mesmo sem sair. Exatamente. Muito bem lembrado. Uma mãe ou um pai, às vezes, Exato. queria mais tempo, ia ter que sair correndo para ir resolver uma coisa em casa, de repente consegue mandar ali uma mensagem para o filho, para o cuidador e já resolve sem sair dali, né? Exato. É uma reconfiguração do espaço-tempo, né? E isso, o tempo é a medida da produção. Então, se no lugar físico de trabalho ele não está produzindo naquele momento, mas, por outro lado, ele está trabalhando mais em casa. Então, às vezes, se você for computar as horas de trabalho dentro e fora, você vai ver que tem um ganho maior fora do que dentro. Então, essa dinâmica ainda precisa ser pesquisada, né? Precisa ser explorada. Mas os velhos paradigmas de medição da produtividade no velho contrato de trabalho está em questão. E tem também uma certa sobreposição, né, assim, que as pessoas, né, nas redes sociais fazem contatos, mas muitas vezes são contatos que também vão servir no trabalho, né, assim, existe também esse ganho? Claro, com certeza. A depender do setor, porque o setor mais afetado na primeira onda da internet, no campo do mundo do trabalho, setor serviços, né? Mas hoje a tese que eu estou trabalhando é da imersão digital do trabalho. Não há mais setor de produção, de trabalho que não esteja sendo digitalizado, o seu processo produtivo, né? Então, uns mais, outros menos. E a forma como cada um tem o ganho de produtividade, consegue abocanhar, né, o ganho de produtividade dessa relação, vai depender do nicho de mercado de cada relação de trabalho. Então, por exemplo, marketing, né? Marketing é uma área, né, de trabalho em que você está tendo um impulso fantástico de extração, né, de valor da força do trabalho, que antes era mais difícil de você ter acesso, na criatividade. Então, as atividades criativas, né, são as que mais dão desempenho fora da jornada de trabalho, né? Então, tem pessoas nessas áreas criativas que estão 24 horas praticamente no ar, né? E usando serviços de rede e aplicativos que potencializam ainda mais a sua criatividade. Então, você tem aí como medir isso, né? Como estabelecer uma contratualidade de trabalho a partir desse ganho, desse plus a mais, né, de produtividade. Isso é cada vez mais interessante e cada vez mais problemático, por outro lado, para estabelecer as relações de trabalho, né? E, por outro lado, setores que entraram depois, né, nesse processo, estão cada vez mais também ganhando expressão nessa dinâmica. O chão das fábricas, né? Cada vez mais as fábricas automatizadas estão exigindo um operário que saiba linguagens cada vez mais sofisticadas de software, de hardware, né? E com ganhos de produtividade para além daquele chão da fábrica. Ele vai para casa e continua implementando o seu saber com aqueles aplicativos e linguagens à distância. Quer dizer, a concentração no celular de acesso a serviços cada vez mais tendem a ser produtivos e não improdutivos, né? Embora que apareça na relação imediata de trabalho como algo que não está sendo útil, né, para as empresas. E esse tempo, pelo menos essa disponibilidade, né, extra, fora do horário, isso deve ser remunerado? Eu acredito que mesmo numa conjuntura de perda de direitos, né, do trabalho, aqueles trabalhadores que conseguem perceber, né, cada vez mais o incremento do saber novo que ele adquire no uso dessas redes, ele vai ter uma possibilidade de barganha
maior na definição do valor do seu trabalho, né? Embora isso ainda seja para nichos muito restritos do mundo do trabalho, né? A maioria ainda está sem saber por onde entender o valor do seu trabalho digital. E mesmo as interrupções, como a gente falou às vezes, né, de um trabalhador que está acessando alguma coisa fora, isso também não serve como até um tempo de descanso, que ele, em vez de sair e fazer um lanche e tal, ele está fazendo um intervalo ali mesmo e vai voltar a se dedicar ali ao trabalho? Exatamente. Eu acho que esses dados mostram isso que você mostrou ali, né? O YouTube, né, ele tem tido um incremento muito grande, né? Os vídeos, né, ganharam com o avanço tecnológico, aquela velha forma de mostrar vídeos na internet que quebravam, paravam, lentos, etc., mudou completamente em pouco tempo. Você está vendo cada vez mais YouTubers, né, como se diz, cada vez mais preparados para desenvolvendo linguagens próprias e tal. E isso é entretenimento, né? Mas grande parte desses entretenimentos são buscados pelo trabalhador no seu horário de entretenimento na área educativa. E essa educação, muitas vezes, repercute na produção, na produtividade, né? Então, ainda não se tem estudos para avaliar isso, para medir isso, né? Ainda é uma área em aberto, mas as evidências apontam que essa linha divisória do produtivo e improdutivo, mesmo aos olhos do empregador imediato, está muito difícil de você avaliar, né? Assim, de forma genérica, né? A Universidade de Brasília que eu trabalho, você tem isso muito evidente, né? Você tem as chamadas horas, né, em que o servidor está ali, aparentemente improdutivo, está vendo internet, está consultando. Há casos em que realmente isso é prejudicial ao trabalho, mas há situações em que, pelo contrário, ele traz ganhos para a instituição na relação não só com o público, mas na avaliação dos sistemas, que hoje não se trabalha sem sistemas, né? Você antes dependia para trabalhar da energia elétrica, agora além da energia elétrica você precisa dos sistemas. Sem sistemas a universidade para, né? Então, o ganho intelectual do trabalho, do trabalhador, que acessam e tem que ter um novo incremento intelectual para lidar com esses sistemas, acaba retroalimentando a melhoria desses sistemas. Então, essa dinâmica do produtivo e improdutivo no serviço público ainda também é algo a ser pesquisado. E a legislação também precisa acompanhar essas mudanças? Sempre, né? A história já nos mostra, no mundo do trabalho, já nos mostrou bastante que as revoluções tecnológicas sempre saem na frente dos processos normativos, né? Os processos normativos sempre correm atrás, né? Então, existem muitas lacunas, né? No sentido de estabelecer regras que atendam os desafios desse mundo do trabalho, na minha tese, como imerso na digitalização. Percy, muito obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Roberto. Satisfação. E eu agradeço também a você que nos assiste. Para rever ou compartilhar esta e outras entrevistas, acesse a página da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV, e inscreva-se em nosso canal no YouTube. Para fazer algum comentário, crítica ou sugestão, telefone para 0800 61 22 11. Obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.